meus irmãos. Então, hoje, dando continuidade às nossas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o tema é a fé, mãe da esperança e da caridade, que está baseada nas duas mensagens finais do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé transporta montanhas. A fé, então, nos é apresentada nessas mensagens como a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, e que a esperança e a caridade são consequência da fé, né? E formam junto com a fé uma trindade inseparável. Então a gente não tem condição de separar essas três virtudes, né? Elas estão unidas, né? Elas trabalham de forma conjunta, elas estão unidas pelo laço da razão e do sentimento. Mas para a gente entender melhor, vamos falar de cada uma separadamente. A fé não se restringe somente a crer em alguma coisa, né? Ela está relacionada à confiança. É acreditar com a certeza do que se acredita vai acontecer. E a fé é um sentimento inato que está dentro de nós, é um sentimento inato do nosso destino futuro. Né? Por meio da fé a gente sabe o que vai nos acontecer, porque nós já temos no estado latente dentro de nós a consciência disso. Né? Isso já foi depositado em nós pelo Criador. Está lá no nosso íntimo, em estado latente ainda, mas que a gente precisa fazer desabrochar, fazer crescer esse futuro que nos aguarda. E normalmente quando a gente fala de fé, a gente pensa no sentido religioso, mas a fé ela é humana ou divina conforme a forma que nós aplicamos, né? Seja a satisfação das nossas necessidades terrenas ou das aspirações celestes, né? Das nossas necessidades futuras, da nossa vida futura. E para exemplificar essa fé humana, quando a gente confia em algo, ou em alguém, por exemplo, a gente está exercitando a nossa fé. Né? Então, quando nós confiamos na capacidade de alguém ou de nós mesmos exercitarmos alguma coisa, né? Concretizarmos alguma coisa, é porque a gente tem fé. E normalmente a gente até usa a expressão, né? Eu boto fé em você, né? Nós temos o hábito de usar essa expressão. Então, quando a gente se lança realmente a fazer, né? A executar um grande empreendimento, se a gente tem a fé, se sente nessa confiança, realmente nós vamos conseguir concluir, concretizar o que nós nos dispomos a fazer, né? Então, a fé é que nos dá essa confiança de que a gente é capaz de realizar alguma coisa, seja ela qual for. Né? Se a gente pegar como exemplo, né, um médico que tem que realizar uma cirurgia delicada, né? Ele tem fé, ele tem confiança de que vai conseguir resolver aquele problema. Se a gente pega um professor que começa uma turma de crianças que vai aprender a ler, né? Se ele não tiver a confiança, a fé de que vai conseguir ajudar aquelas crianças, né? Se ele não tiver, fica difícil, mas ele tendo a fé, ele vai conseguir realmente realizar isso que se propõe. E a fé também, ela nos faz enxergar um mundo melhor, mais justo, mais pacífico, né? Porque sendo esse germe do nosso futuro, a gente sabe que isso é que está no nosso destino, um mundo melhor. Então, tendo essa fé, essa certeza, essa confiança, faz com que a gente tenha vontade de agir para concretizar realmente, né? Para fazer com que esse mundo seja melhor no futuro. E sem essa atitude positiva, essa atitude de ação, de arregaçar as mangas e trabalhar, a fé fica vazia, né? Ela se torna vazia, estéril, ela não dá frutos. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ele coloca uma figura muito bonita, né? Que a fé dessa forma, ela fica sendo uma flor artificial enfeitando a mesa somente, né? Então, se nós todos aqui encarnados compreendêssemos a força que nós trazemos em nós mesmos, né? Se a gente conseguisse colocar a vontade a serviço dessa força, nós seríamos capazes de realizar coisas incríveis, né? Então, isso é o que a gente precisa desenvolver. E numa palestra do nosso palestrante Arthur Valadares sobre o mesmo tema, ele fala de uma forma muito bonita que a fé abre o nosso horizonte naquilo em que nós nem imaginamos ainda e que nos traz a certeza de que lá no futuro está o nosso destino. E aí entra
em ação, né, a uma de suas filhas, que é a esperança. E ele coloca a esperança como sendo combustível, é o que nos faz caminhar na vida, que é o nosso propósito, né, o sentido da vida. E a gente precisa se alimentar desse propósito, porque sem a esperança, sem esse propósito, sem o sentido, a vida não vale a pena, né? A vida não faz sentido, né? Não funciona. Aí o maior mal que pode haver é exatamente a vida sem a esperança. E no livro Consolador também a gente tem uma mensagem que fala da fé e da esperança de uma forma muito bonita, porque coloca a esperança, né? A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. E a fé é a divina claridade da certeza, né? Então a fé é como se fosse o sol e a claridade como se fosse, a esperança como se fosse a lua. Então, assim como a lua clareia a escuridão da noite, a esperança clareia a nossa alma nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis por que passamos. Então, a esperança, que é uma das consequências da fé, ela nos dá essa força e a coragem de perseverar, de continuar agindo, mesmo que a tempestade esteja grande ao nosso redor, né, nas maiores dificuldades. Mas para entender melhor a esperança, assim, tem que ficar claro que esperança, né, ter esperança não é simplesmente esperar, mas é esperar com ação, é persistir, né, insistir sem cansaço, é olhar para frente, para o alto, mas não descuidar do que está acontecendo aqui agora, né, do que a gente precisa fazer para modificar a nossa situação. E aí temos também a caridade. Então a caridade, que é esse amor sublime, né, o amor ágape, está mais ligado ao presente, né? Uma ação ação concreta, é o que estamos fazendo agora. Então, enquanto a fé e a esperança dizem respeito ao futuro, a caridade diz respeito ao presente, né? A ação de agora. E numa mensagem bonita também do Evangelho de São Vicente de Paulo, ele nos traz que a caridade é a pura emoção, é a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por ele às suas criaturas. Né? Inclusive nós que somos criaturas divinas. Então essa força, nessa emanação de Deus que está em nós, que é esse amor, né? Que é a caridade. E para a gente entender melhor a caridade, tem um símbolo do Evangelho de Jesus na ação do samaritano, né? Que concretizou o auxílio completo àquele necessitado. Mas a caridade também a gente pode vê-la em toda a natureza, da forma que tem que ser, que é uma caridade que serve sem cessar. Né, sem se cansar, sem escolher a quem. Então, se a gente vê, por exemplo, a água correndo no riacho e a gente observa que tudo em volta está verde. Então, aquele riacho, né, serve ao redor sem pensar a quem, sem se preocupar com quem está servindo. Uma árvore que dá frutos também não escolhe se o justo ou o criminoso vão comer dos seus frutos. Né? Da mesma forma, uma flor que exala um perfume também não está preocupada, todos vão sentir aquele perfume. E é isso que já está latente em nós, que vem do Criador. Esse sentimento de caridade, de servir sem cessar a quem quer que seja. E a gente tem, né, para ficar mais claro para nós, o Livro dos Espíritos nos mostra claramente, nos diz, né, em que consiste a caridade, que é na benevolência, né, de fazer o bem para o outro, na indulgência dos erros dos outros e no perdão das ofensas. Né? Então a gente consegue compreender bem o que é a caridade. Então na nossa mensagem traz muito forte isso, que a fé, como sendo uma inspiração de Deus, vai despertar em todos nós sentimentos que vão sempre nos conduzir ao bem. Então a fé, que é mãe da esperança e da caridade, é a base da regeneração. E a regeneração será o novo estágio do nosso planeta. Então, para a gente concretizar essa transição, auxiliar, né, nessa transição do nosso planeta para um mundo regenerado, nós não podemos ficar de braços cruzados, esperando a transição acontecer. Nós temos de acionar as nossas forças para promovermos, né, a transformação que precisa ser feita em nós mesmos e dessa forma também a gente induzir a transformação coletiva. E aí,
nós precisamos então desenvolver a fé verdadeira, né? Que é pensando na fé completa, né? Na sua beleza completa, na sua pureza e principalmente na sua racionalidade. Porque hoje a gente não pode mais aceitar a fé sem a comprovação. Nós devemos amar a Deus, mas a gente precisa compreender por que amar, né? Porque é dessa forma que a gente consegue manter a nossa fé nas situações mais difíceis, né? E mesmo quando tudo à nossa volta não é compreendido. Então, quando a gente conseguir desenvolver a nossa fé raciocinada, mesmo que ela ainda seja pequenininha, ela já vai ser uma luz que vai acender, né, nos nossos corações, vai nos iluminar e também vai iluminar o ambiente que está à nossa volta, porque a fé é contagiosa, né? Ela tem uma força de atração muito forte. Então a gente já vê um resultado imediato. E a gente finaliza essa nossa reflexão com a mensagem, né? Um trecho da nossa mensagem, que foi a base dessas reflexões. Que aí o espírito protetor, que é José, né, titulado como José na mensagem, fala: pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então a gente termina com uma reflexão, né? Como nós estamos em relação à fé, à esperança e à caridade? Se nós formos chamados de volta ao plano espiritual amanhã, como a gente vai se encontrar nessa situação? Então que a paz de Jesus esteja com todos nós.